Olá, sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Esdras 5 e 6. As exortações de Ageu e Zacarias. Os adversários consultam Dário, o decreto de Dário, a dedicação do templo, a celebração da Páscoa. Esdras 5. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ildo, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus e não os impediram até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador, da além do rio, com Setar Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam além do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram uma carta na qual estava escrito: Toda a paz ao rei Dário. Seja notório que ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa grande de Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta na parede. Essa obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos e assim me disseram: Quem vos deu ordem para reedificarem essa casa e restaurar este muro? Além disso, lhe perguntaram também pelos seus nomes, para que nos declaramos, para que pudéssemos escrever o nome dos homens que entre eles são o chefe. E esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos de Deus, dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que essa casa de Deus se reedificasse. E até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, e os levou para o templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo da Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: Toma esses utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se reedificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parecer bem ao rei, busque-se a casa dos tesouros dos reis, que está na Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar a casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça saber a vontade do rei. Esdras 6. Então o rei Dário deu ordem e buscaram os arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, esse baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereça o sacrifício e seus fundamentos serão firmes a sua altura de 60 côvados e a largura de 60 côvados.
com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, e levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tataneu, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que habitam além do rio, apartai-vos dali. Deixai que faça a obra dessa casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que há vez de fazer com o ancião dos judeus para reedificar essa casa de Deus, a saber, que é da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente despesa a esses homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário como bezerro, carneiro e cordeiro para o holocausto aos deuses do céu. Trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Deles de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto se arrancará um madeiro da sua casa, é levantado ou pendurarão nele, e sua casa se fará por isso um monturo. E Deus, o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para mudar o decreto e para destruir a casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Então, Tataneu, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente, conforme o decreto do rei Dário. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram e terminaram a obra conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro e Dário e de Ataxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se essa casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dário. E os filhos de Israel, o sacerdote, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação dessa casa a Deus com alegria. E ofereceram para a dedicação dessa casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para expiação dos pecados de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram o sacerdote nas suas turmas, os levitas nas suas divisões, os ministérios de Deus em Jerusalém, conforme que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se purificaram como se fosse um só homem, e estavam todos limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que eles se apartaram da imundícia do gentio da terra, para buscar o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para que para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, ó o Deus de Israel.
Obrigado mais uma vez e até a próxima.